Olá, sejam muito bem-vindos a Deep Dive. Hoje começamos os trabalhos com uma energia altíssima para um mergulho incrivelmente fascinante. Com certeza, e eu tô super animada para nossa análise de hoje, viu? Maravilha. Bom, a nossa imersão vai destrinchar um material de origem que trata de um desafio monumental no mundo corporativo moderno. Sim, um desafio que tira o sono de muita gente. Exatamente. Nós vamos falar sobre a implementação de programas de treinamento usando os princípios do Design Thinking. Só que não é qualquer treinamento padrão de empresa, né? Não, de jeito nenhum. O foco aqui é capacitar uma figura muito específica que está, transformando as empresas de dentro para fora. Os chamados cidadãos desenvolvedores ou citizen developers. Isso. E é crucial a gente estabelecer logo de cara quem são essas pessoas. Para que toda a nossa análise de hoje faça sentido para quem nos escuta. Perfeito. Então, quem são eles? Um cidadão desenvolvedor não é um engenheiro de software. Não é a pessoa do departamento de TI. Exato. São profissionais de áreas totalmente diferentes. Finanças, recursos humanos, marketing, operações. A galera da linha de frente do negócio. Isso mesmo. E eles começam a usar plataformas mais intuitivas, aquelas de baixo código, sabe? Ferramentas low-code. Para criar os próprios aplicativos, automatizar rotinas chatas e construir soluções tecnológicas reais. São pessoas que resolvem problemas com as próprias mãos, não ficam esperando abrir chamada no suporte. E treinar esse perfil é um desafio único, porque são indivíduos inerentemente práticos. Muito práticos. Eles são questionadores e extremamente focados em resultados rápidos. Eles não têm paciência para teoria vazia. É exatamente por isso que o material de hoje é um prato cheio. São. Imaginemos o processo de criar um treinamento para esse público. A fase de análise já passou, certo? O problema já foi identificado. A fase de design já estruturou a solução. O desenho já está lá. E a fase de desenvolvimento já criou as apostilas, os vídeos, os exercícios. Ou seja, tudo está maravilhoso no papel. No papel tudo funciona, né? Sempre funciona. E é aí que entra a nossa missão de hoje. A fase de implementação. O momento da verdade. Exato. Como tirar esse projeto robusto, que custou meses de trabalho, dos bastidores e colocá-lo no mundo real. De frente para esses profissionais impacientes e curiosos. Sem que a estrutura inteira desmorone no primeiro contato. Essa é a grande questão. E é fundamental destacar por que dominar essa fase importa tanto para a nossa audiência. Sim, porque alguém pode pensar, olha, eu não trabalho com RH ou educação corporativa. Pois é, mas não importa se a pessoa atua diretamente com treinamento. Não mesmo. Se há necessidade de liderar um projeto complexo, Ou implementar um software novo para a equipe. ou até mesmo conduzir uma série de reuniões estratégicas para mudar um processo de trabalho, a dinâmica é rigorosamente a mesma. Entender os bastidores de como o conhecimento é transferido e gerenciado é uma habilidade vital para qualquer líder. A implementação é onde a teoria fria colide com a realidade humana, com toda a sua bagagem, ansiedades e atritos logísticos. É bater de frente com a realidade. Sim, bom, o ponto de partida para evitar um desastre total, segundo as nossas fontes, é algo chamado plano de treinamento. Ok, vamos desvendar isso. Vamos lá. O que chama atenção aqui não é apenas o fato de ser um cronograma. É muito mais que uma planilha de horários. É um mapa. Um roadmap detalhadíssimo para instrutores e facilitadores. Ele define quem faz o quê, onde as coisas vão acontecer, quando e como. Mais um material enfatiza um quinto elemento, que é o divisor de águas aqui. O grande diferencial. O porquê. Por que cada atividade existe? Não é só mandar o instrutor ler o slide 3 às 4 da tarde. É garantir que o propósito definido lá atrás no Design Thinking sobreviva e chegue intacto até a sala de aula. Sem esse porquê, a pessoa que ensina vira um mero leitor de manuais. E o aluno adulto percebe isso em minutos. O engajamento cai na hora. Com certeza. E é por isso que o texto introduz um conceito que eu achei fascinante aplicar à educação. A garantia de qualidade. O famoso QA, muito comum em fábricas e TI. Exato.
Na implementação, não basta ligar o microfone da aula e torcer para o melhor. A responsabilidade agora é garantir uma experiência boa e consistente em todas as iterações do curso. Mas como assim manter a consistência na educação? É uma boa pergunta. Porque, convenhamos, uma aula nunca vai ser exatamente igual à outra. Depende das pessoas, do clima. Certo, a dinâmica humana varia bastante, mas a excelência da entrega não pode variar. Entendi. O que a garantia de qualidade exige é que não exista aquela situação bizarra. Aquela em que a turma de segunda-feira tem uma experiência transformadora E a turma de sexta-feira, com o mesmo material e instrutor, recebe uma aula arrastada, confusa e sem energia. só porque o processo de entrega não foi padronizado. Isso. A experiência central e o aprendizado devem ser consistentes, não importa quantas vezes o ciclo se repita. Isso exige uma bússola muito bem calibrada, né? Sem dúvida. Se a gente conectar isso com a visão geral, o material fala muito sobre o alinhamento estratégico nesse ponto. As atividades do curso devem estar alinhadas aos objetivos de aprendizado. Não são jargões para enfeitar o projeto. A implementação precisa responder continuamente a algumas perguntas difíceis. Tipo quais? Estamos realmente mudando comportamentos da forma que a organização precisa? Há um impacto real acontecendo? O curso continua alinhado estrategicamente ou virou apenas um passatempo corporativo isolado? Isso é perigoso. O treinamento virá só uma pausa para o café chique? Exatamente. A garantia de qualidade verifica essas respostas ao vivo. Perfeito. Então, com o plano desenhado e a qualidade em mente, a implementação se divide em dois grandes pilares de atuação. Duas frentes de batalha. O primeiro pilar é treinar quem vai ensinar. Os instrutores. Isso. A importância de preparar quem vai para a linha de frente. E a exigência é altíssima hoje em dia. Eles precisam dominar os objetivos, as avaliações e, claro, a entrega em qualquer formato. Seja online, presencial ou o temido formato híbrido. Ah, o formato híbrido. Metade da sala no escritório, metade numa tela. É um teste de coordenação motora e mental absurdo para quem facilita. É um malabarismo. E há um aviso muito bem-humorado, mas verdadeiro no material sobre isso. A tecnologia sempre encontra uma forma nova e bizarra de falhar. É a lei de Murphy da educação corporativa. O instrutor precisa saber o que fazer quando tudo trava. Mas os problemas técnicos são só a ponta do iceberg. Os problemas humanos são muito mais complexos. Sim, instrutores precisam estar prontos para lidar com alunos que não entendem os conceitos. Ou pior, que discordam frontalmente do material no meio da aula. Imaginemos a cena. Alguém levanta a mão e diz que a metodologia é inútil no departamento dele. Como manter a autoridade sem perder a abertura para adaptar a aula? A fonte diz que não se deve levar para o lado pessoal. Jamais. É usar o conflito como uma oportunidade de aprendizado para a sala inteira. Manter o respeito. É diplomacia pura. E enquanto isso acontece, temos o segundo pilar, a preparação dos alunos. E toda a carga administrativa que vem com isso. Nossa, a partir de burocracia, fazer matrículas, garantir créditos para certificação. O texto revela que essa pode ser uma das tarefas mais difíceis de todo o programa. Dá mais dor de cabeça que o conteúdo da aula em si. Porque se a pessoa não consegue acessar o sistema para se inscrever, o treinamento já falhou antes de começar. É o primeiro atrito. E além disso, é preciso fazer um marketing do curso. Gerar empolgação. Adultos ocupados não ficam implorando por mais tarefas. Tem que vender a ideia. Comunicar sobre as leituras prévias, os famosos pre-reads. E aí que entra um ponto do checklist de implementação que é simplesmente surpreendente. Sobre comunicação e mensagens, né? Sim, a constatação dura e crua de que as pessoas simplesmente ignoram e-mails. A caixa de entrada virou um buraco negro de comunicados que ninguém lê. Exato. Por isso, a recomendação é usar canais criativos, retornar ao espaço físico. A fonte cita um exemplo bem específico e genial. Os pequenos displays nas mesas do refeitório. Aqueles totens de papel dobrado, sabe? Colocar isso onde as pessoas almoçam. Usar momentos de quebra de rotina para anunciar o curso é muito mais efetivo que um e-mail com a tag de urgente. Porque na hora do almoço a pessoa não está olhando para uma planilha do Excel. Ela vai ler o papel na mesa.
Uma sacada excelente de comunicação. Mas mesmo com os totens no refeitório, o material alerta para um padrão de comportamento clássico. A maldição do link perdido. Exatamente. Não importa o quanto se planeja a comunicação, 5 minutos antes de começar, ou meia hora depois do início, alguém vai mandar uma mensagem desesperada: onde está o link? não recebeu material. Cadê a senha de acesso? É fatal. Ter uma estratégia de anúncios e suporte durante e depois do curso é vital. A equipe de suporte precisa estar pronta para reenviar tudo em segundos sem fazer a pessoa se sentir culpada. Remover a fricção totalmente. Sim, e isso nos leva a um aspecto fundamental da dinâmica da aula em si. É aqui que a coisa fica super interessante. O ritmo das tarefas. A chamada maldição do conhecimento. Pensemos na equipe que criou o curso. Eles viveram com aquele conteúdo por 6 meses. Eles conhecem cada botão do software. Para eles, uma tarefa prática ali no sistema leva 5 minutos. O problema é que para um aluno, vendo a interface pela primeira vez, Aquele mesmo exercício pode levar 45 minutos de pura angústia e cliques errados. é um descompasso brutal. A empatia cognitiva é absolutamente essencial aqui. Sim, quem facilita a aula precisa ler a sala. Precisa sequenciar as tarefas de um jeito que faça sentido para quem está aprendendo. Criar uma boa experiência de aprendizado significa não deixar os mais lentos em pânico, nem os mais rápidos entediados. É como reger uma orquestra. E essa complexidade explode quando a gente entra no território das dinâmicas de sala. A formação de grupos, um terreno minado. Totalmente. O material discute como criar grupos para os exercícios, mistura níveis de experiência ou agrupá-los por similaridade. A armadilha é achar que as pessoas mais experientes vão adorar carregar o fardo de ajudar as menos experientes. Sim. A fonte traz um detalhe crucial. Não presuma isso de jeito nenhum. Forçar o papel de tutor gera ressentimento na pessoa que já tem experiência. Ela também quer aprender coisas novas. E para resolver isso, a fonte usa uma analogia simplesmente maravilhosa, a analogia do avião. É a imagem perfeita para essa situação corporativa. Quando alguém senta na fileira da saída de emergência de um voo, O comissário não apenas sorri e vai embora. ele para, olha nos olhos e faz uma pergunta claríssima. Você aceita assumir essa responsabilidade de ajudar os outros e operar a porta em caso de emergência? E eles exigem um sim em alto e bom som. Tem que ser um consentimento verbal. A recomendação do material é agir da mesma forma na implementação do treinamento. Chegar para o cidadão desenvolvedor mais experiente e perguntar: você topa ajudar o grupo nesse exercício? Quando há o consentimento claro, a pessoa abraça o papel. O ressentimento some. É respeitar a autonomia do adulto. Mas claro, as coisas podem dar errado mesmo com todo o cuidado. Muito errado. O que nos leva à história do desastre do feedback. Essa anedota na fonte é ao mesmo tempo trágica e irônica. Demais. Isso aconteceu durante a implementação de um curso chamado Conversas Cruciais. Um treinamento focado justamente em como lidar com diálogos difíceis e de alta emoção. Era uma aula sobre como manter a calma e ter empatia. E o que o facilitador fez? Ele tentou dar um exemplo prático, mas usou uma situação que acabou insultando um aluno na frente de todo mundo. Foi um ataque quase direto e a reação foi imediata. O aluno, sentindo-se exposto, explodiu. E a gente esperaria que o mestre, em conversas cruciais, desarmasse a bomba, certo? Só que não. O facilitador perdeu a paciência e respondeu à altura. A sala virou um caos de gritaria e argumentação agressiva. O colapso total da segurança psicológica. A aula sobre empatia virou uma briga de bar. É ironia suprema, e isso ilustra a necessidade absoluta de um feedback construtivo. O feedback na implementação deve ser focado no aprendizado, não na crítica pessoal ou na exposição. Senão o cérebro do aluno entra em modo de defesa e o aprendizado acaba ali mesmo. Esse medo da exposição tem tudo a ver com a questão das avaliações e notas. Notas. O terror dos adultos. Adultos ficam genuinamente tensos com notas. Lembra a época da escola. Se houver avaliações, elas precisam ser muito justas e servir apenas para desenvolvimento. Nada de ranqueamento. E para medir o engajamento, sem criar pânico, as pesquisas e enquetes rápidas são fundamentais.
com um detalhe importante apontado pela fonte. Elas devem ser anônimas. O anonimato tira a pressão de dar a resposta esperada pelo chefe. Gera dados reais para melhorar a implementação. E ajuda a criar momentos de epifania. Aquele momento ahá para quem está respondendo. Isso. E fechando a dinâmica de sala, a recomendação mais enfática do material. Nada de palestras intermináveis. Os cidadãos desenvolvedores são mão na massa. Eles identificam problemas e querem construir soluções. Colocar essa galera para ouvir um monólogo de 2 horas é pedir para o treinamento falhar. Eles precisam de salas de bate-papo, estudos de caso práticos, dinâmicas de construção. O formato tem que espelhar a natureza inquieta de quem aprende. Laboratório, não auditório. Exatamente isso. Bom, fazendo uma síntese de tudo que mergulhamos hoje, fica evidente que a implementação não é apenas o fim do trabalho. Longe disso, é a área principal. É o momento exato em que a psicologia humana, a logística corporativa e a tecnologia colidem de frente. Trata-se de guiar tanto quem ensina quanto quem aprende, por um caminho livre de atritos desnecessários. E analisando todas essas nuances, surge um pensamento provocativo final, construído em cima desses fatos. Vamos lá, qual seria? Nós vimos que esses profissionais são curiosos, gostam de colocar a mão na massa e questionam processos. Sim, o DNA do cidadão desenvolvedor. Se o objetivo do treinamento é justamente dar autonomia a eles, Certo. até que ponto a estrutura ideal de implementação no futuro não seria aquela totalmente descentralizada? Como assim? Um cenário em que o próprio aluno, ao dominar a ferramenta e a metodologia, se torna o co-criador dos próximos módulos do curso. Uau! Em vez de consumir o curso, ele passa a desenhar e facilitar para os colegas. Exato. Transformando o treinamento em um organismo vivo que se atualiza sozinho conforme a comunidade avança. Quebrando totalmente o modelo de cima para baixo da educação corporativa tradicional. Uma inteligência coletiva gerindo a própria implementação. Fica a reflexão para quem nos escuta. Uma reflexão sensacional para fechar o nosso encontro. Foi uma análise realmente rica dos bastidores operacionais. Foi excelente compartilhar essas ideias hoje. Agradeço imensamente a companhia de todos que acompanharam essa nossa análise de hoje. Continuem questionando o status quo. E nos encontramos no nosso próximo mergulho profundo, aqui no The Deep Dive. Até a próxima!